Olha, 7 em cada 10 consumidores pretendem ir às compras neste fim de ano. É o que aponta uma pesquisa que vai ser lançada pela Federação do Comércio de Bens, Federação do Comércio aqui do Estado do Maranhão, Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo aqui do Estado do Maranhão. A pesquisa aponta, entre outras coisas, um outro dado interessante é que há uma menor variedade de produtos, mas com valores mais altos do que o ano anterior. O repórter Ciro Mineiro mostra para nós a expectativa para essa época, que é a melhor de vendas no ano. Caso as expectativas se confirmem, este Natal será o melhor dos últimos 4 anos. Uma pesquisa encomendada pela FEComércio revelou que quase 70% dos entrevistados pretendem ir às compras neste final de ano. A dona Dora é uma destas pessoas, só que em função da crise, a lista de presentes dela está bem mais enxuta. A crise ainda está grande, né? A gente faz um esforço para dar um presentinho para a família, para os parentes. Vai presentear quem esse ano? Só meu filho mesmo. O negócio está bravo. A boa notícia enche de esperança os comerciantes que esperam, junto à chegada do Natal, superar o volume de vendas de outras datas comemorativas no decorrer deste ano. Esta loja, especializada na venda de artigos de utilidade e decoração, também se prepara para a melhor época, segundo o comércio. E a gente acredita que agora, com o 10º entrando no bolso do consumidor, essas vendas comecem realmente a melhorar e fazer a alegria do comércio, né? Na hora de ir às compras, 54,2% dos entrevistados revelaram a preferência pelos brinquedos. Bom para as crianças. Em segundo lugar, aparecem os calçados, com 28,4% das intenções. Na terceira posição, com mais de 20%, a escolha será pelos itens de vestuário. Em 2017, de acordo com a pesquisa, o valor médio do presente de Natal é de R$ 140, um crescimento de 12% nas intenções de gastos. Só que antes de comprar, a Nilce prefere fazer aquela velha e boa pesquisa de preços. Verdade, é sempre bom fazer essa pesquisa para a gente saber onde a gente pode comprar, né? E aí ver o que vai dar certo, já para planejar, né? O que a gente vai gastar ou não. Nós vamos falar mais sobre essa expectativa para o comércio, para o Natal, aqui com o superintendente da Federação do Comércio do Estado, Max de Medeiros. Max, bom dia. Bom dia, Adalberto. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vamos analisar mais dados sobre essa pesquisa. A gente percebe aqui, os números revelam que a variedade diminuiu, a menor variedade de produtos, mas o valor mais alto desses produtos do que o ano passado. Esse dado revela, que quadro esse dado pode revelar para nós? Veja só, Adalberto, é uma conjuntura econômica, na verdade. Ano passado, 2016, a gente falava muito que era o Natal das lembrancinhas. As pessoas queriam comprar muitos produtos, mas valores menores, pequenas lembrancinhas. Esse ano não. Como a gente tem aí uma demanda reprimida, a gente está saindo de uma recessão econômica, então a gente tem uma demanda reprimida muito por produtos mais caros. Tanto é que a pesquisa também mostrou que produtos de alto valor agregado, como eletrodomésticos, eletroportáteis, notebooks, alcançou aí 25% também da procura do consumidor para esse ano. E isso era apenas 6% ano passado. Então praticamente quadriplicou a procura por esses produtos mais de alto valor agregado, porque a gente tem essa demanda reprimida aí, que os consumidores estavam com a renda comprometida nos últimos 2 anos de recessão econômica. Comprometeu a renda do consumidor, o emprego foi muito debilitado nesses 2 anos, e isso fez com que as pessoas restringissem o consumo a produtos mais baratos nesses últimos 2 anos. Então agora o consumo vai voltando aí com um pouco mais de força na nossa economia. As crianças ficaram no passado em segundo lugar. Nesse ano, primeiro lugar, aí o Ciro mostrou na reportagem com base nos dados, esse é um outro número que é preciso ser avaliado. O comércio está preparado para esse tipo de mudança, digamos assim, em relação aos produtos, a oferta de produtos para esse público? Veja só, Adalberto, a FEComércio, a Federação do Comércio do Maranhão, justamente faz essas pesquisas para orientar o empresário, dar o norte do como vai se comportar a economia aí no mês natalino, que é o momento mais importante aí para o comércio. Ano passado a gente tinha os vestuários, né, em primeiro lugar, porque as pessoas buscavam um artigo de necessidade naquela época, como não tinha a renda para o luxo, os presentes eram montados por um artigo de necessidade. Agora não, a renda melhorou, o emprego aí desde maio, a gente vem tendo números positivos em relação ao emprego, o Maranhão vem acumulando saldo positivo na geração de emprego desde maio, então a renda já está melhor agora, então as pessoas já podem comprar um artigo que já não é mais de necessidade, é um artigo de luxo, aí um brinquedo para uma criança. Então é essa a perspectiva do empresário. O empresário começa a se preparar nesse momento já
para atender esse cliente. Quais são os números referentes ao local em que as pessoas vão fazer essas compras? As lojas de bairro, por exemplo, o público mostrou, a pesquisa mostrou que há uma tendência das pessoas comprarem ali no seu bairro, na sua região? Exatamente, Adalberto. A gente tem visto nas nossas pesquisas, últimas pesquisas, uma mudança no perfil do consumidor. O consumidor está procurando mais comodidade, ele está procurando mais rapidez na hora da compra, tanto é que não só a variedade aí em relação ao local, como também ao dia. Normalmente as compras eram concentradas no sábado. Esse ano não. Esse ano a pesquisa mostrou aí que o consumo vai variar entre a segunda-feira, a quarta-feira, a sexta-feira, porque o consumidor ele quer evitar, em primeiro lugar, aquele tumulto de última hora, o tumulto dos fins de semana também. Ele quer evitar e ele está procurando comodidade, então ele vai procurar um lugar perto de casa, as galerias comerciais que se multiplicam pela nossa cidade, aí, galerias comerciais nos bairros principalmente, e isso tem fortalecido muito o comércio, mas não quer dizer que o comércio do centro vai ficar aí desfavorecido, não, a gente tem 38%, tanto para shopping quanto centro comercial, que é uma demanda muito representativa para o período. Há uma retração, mas 38% eles pretendem comprar no centro e também nas lojas, nos shoppings também. Nos shoppings também, que é um consumo bastante representativo. O centro representa aí um importante polo de comércio pela variedade de produtos, pelos preços populares que o centro ainda possui, então é um local importante para o comércio. Esse é um período do ano também que o comércio, claro, faz diversas campanhas para que o consumidor possa ficar com o nome limpo, enfim, até para que possa adquirir novos produtos, né, parcelados, enfim. Foi possível perceber isso já nesse fim de ano agora, em relação ao ano passado, alguma comparação, ou pelo menos o movimento do comércio nessa direção, Max? O comércio ele vem gradativamente se recuperando aí ao longo desse ano. Se você considerar de janeiro até agosto, a gente já tem aí um crescimento de 3,3% no volume de vendas, que já é bastante positivo para a nossa economia. Embora a renda ainda não se recuperou totalmente, a gente já tem mais de 3 mil postos de trabalho a recuperar aí dessa crise econômica. Então, nesse momento, o consumidor está evitando aí essas dívidas de longo prazo ainda está preferindo comprar à vista, usar o dinheiro, tanto que esse ano a gente teve aí na nossa economia a entrada do FGTS, das contas inativas do FGTS, a gente vai ter agora a entrada do 13º salário, que incentiva esse consumo à vista, que as pessoas estão mais prudentes. Depois de 2 anos de recessão econômica, as pessoas estão mais prudentes com relação a dívidas de longo prazo, a comprometer a renda por muito tempo, até porque as pessoas ainda não estão totalmente seguras com relação ao emprego. O emprego ainda é uma questão que demanda um pouco mais de tempo para se fortalecer na nossa economia. E a nossa pesquisa mostrou também, a pesquisa da FEComércio mostrou que o que vai atrair a atenção do consumidor esse ano são as promoções. Mais da metade dos consumidores disseram o que vai influenciar aí na decisão na hora final ali da compra são as promoções. Então, o empresário precisa estar atento também a essa questão. 13º salário saindo, agora 20 de novembro a primeira parcela, 20 de dezembro a segunda, o prazo máximo. 30 de novembro a primeira 30 de novembro a primeira. O que isso significa para o comércio? Ano passado nós tivemos, por exemplo, um movimento significativo de pessoas pagando as dívidas, pagando as contas. Esse ano deve ter um pouco ainda desse movimento por parte das pessoas? Adalberto, a gente tem aí, as nossas pesquisas têm mostrado que a gente tem um nível de endividamento decrescente ao longo do ano, justamente porque a renda ainda demorou a se recuperar, as pessoas evitaram se endividar mais. Então a gente tem aí uma tendência de decréscimo aí do endividamento, e isso faz com que essa entrada do 13º agora seja mais direcionada para o consumo mesmo. As dívidas vão ficar aí ainda para 2017, o retorno aí do endividamento deve ficar postergado para 2017, embora a gente ainda tenha uma inadimplência aí persistente. Algumas pessoas vão quitar suas dívidas antigas aí para reduzir essa inadimplência, mas o 13º nesse momento é para consumo. Max, queria aproveitar a sua presença aqui para falar sobre um dado que saiu do CAGED, aquela pesquisa que sai mensalmente, notícia animadora, inclusive, para a economia maranhense. O Estado criou quase 1.000 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês passado. Precisamente 932, você confere aí na tela, 932 novos empregos. Só na capital foram 305. Na microrregião metropolitana, 364. Porém, tem um detalhe importante nisso tudo. A microrregião de Imperatriz, olha só, bateu o número da microrregião metropolitana, empregou 431 trabalhadores. A geração de emprego é graças ao comércio, que está, inclusive, contratando mais para o fim do ano. E falando em contextos maiores por regiões, nós temos outros dados. No leste maranhense, houve queda de 661 postos de trabalho. Por exemplo, 61 postos de trabalho, esses postos foram fechados. Nas demais, empregabilidade em alta. O norte maranhense encerrou o mês com 479 vagas criadas, o oeste com 377,
o centro com 337 e o sul com 400 postos de empregos gerados. Assim, o estado do Maranhão é o 13º que mais contratou no país em outubro, crescimento de 0,2%, contribuindo com o número nacional de 76 mil pessoas contratadas. Os dados são do CAGED, como eu falei, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O comércio, mais uma vez, liderando aí em relação aos postos de trabalho. Queria que você falasse sobre esse dado. Adalberto, é preciso que se entenda a conjuntura. Desde maio a gente começou aí a gerar emprego, voltar a gerar emprego. E naquela época, basicamente, a agricultura liderou, porque a gente tinha uma safra recorde aí no primeiro semestre. Quando a gente iniciou o segundo semestre, veio a construção civil se recuperando. Então, puxou a geração de emprego e agora é o momento do comércio. O último trimestre do ano, normalmente é o comércio que lidera essa geração de postos de trabalho, porque a gente tem aumento da demanda aí sazonal em relação às festas de fim de ano e é natural que o comércio lidere aí essa geração de emprego nos últimos meses do ano. Marcos, obrigado pela entrevista, pelas informações aqui na TV Difusora, no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço, a FEComércio está à disposição da Difusora. Obrigado mais uma vez.